Ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que nunca tinha ouvido falar sobre o economista Márcio Postman, né, indicado para o IBGE. Estou aqui com a reportagem da Coluna Painel, na Folha de São Paulo, você vê imagens aí da ministra, e ela disse o seguinte: supor que haveria manipulação de dados com a chegada de Postman, como muitos opositores da escolha têm insinuado, é desconhecer o funcionamento do órgão. Tebet elogiou o trabalho do presidente interino do IBGE, que é o Cimar Azeredo, que é do corpo técnico, foi responsável pelo censo, agora que foi divulgado há pouco tempo. Carla, mas gerou um mal-estar enorme, né? Tem toda uma afobação para divulgar essa mudança, e aí a ministra, que é a Tebet, que tem ali no guarda-chuva dela o IBGE, né, não sabia da mudança oficialmente, mas aí o Paulo Pimenta foi lá e se antecipou e falou para os jornalistas, e nem foi off, né, foi ali on, como a gente chama, gravando mesmo, né, então isso gerou, digamos assim, um ruído, né? Sim, foi isso. Foi exatamente isso que a ministra classificou, um ruído na comunicação. Mais um ruído na comunicação, Diego, que eu acho que expõe uma coisa importante, que é a ministra Simone Tebet. Ela foi muito importante na eleição do presidente Lula. Ela tem, nesses 6 meses, apesar de que sempre esperado uma divergência entre Fazenda e Planejamento, no geral, que dizem os auxiliares dos dois lados ali, a relação com Fernando Haddad é boa, é positiva. Ela conseguiu entender que o Haddad, por exemplo, ele tem a entrada e saída no Alvorada, no Palácio, ele tem uma relação longa de confiança com o Lula, e ela é uma ministra. Uma outra ministra, assim, é uma ministra importante, uma pasta fundamental, mas ela não é essa aliada de primeira hora do presidente Lula. Tanto que aí o grande ruído, na verdade, também é aquela coisa, né? Deu um pouco de azar à ministra Simone Tebet, porque no dia ela havia concedido uma entrevista para a jornalista Miriam Leitão, dizendo que essa questão do IBGE sequer estava na mesa de discussão com o presidente Lula e que ela não via nenhuma possibilidade de qualquer movimentação no IBGE naquele momento, porque está ainda terminando o trabalho do censo e porque ela, como ministra do Planejamento, ainda está terminando o orçamento e umas outras questões que ela considerava mais relevantes do que colocar o IBGE já na roda, digamos assim, né? Mas o que acontece? A gente está no meio das negociações da reforma ministerial. O governo já avisou, já anunciou, isso já está dado público pelo próprio presidente Lula, não é apuração de bastidor, é fato, é confirmado pelo governo, que haverá um remanejamento para que a base aliada seja um pouco mais contemplada, e devem entrar aí partidos como o PP e o Republicano na base, e vai ter uma dança de cadeiras. O que está sendo dado, e que praticamente certo, é que aí, como é que Lula vai fazer esse xadrez? Vai acabar tirando espaço do PT, seu partido, e de ministros indicados do que a gente chama da cota pessoal do presidente. E aí o que acontece? O Márcio Postman, ele é um quadro muito ligado ao PT, né? O quadro do PT, ligado à Glaze, ao Mercadante, trabalhou na campanha, trabalha na Fundação Perseu Abramo, enfim, é um nome ligado ali do partido, e o PT, percebendo essa perda de espaço iminente, acabou tentando acelerar esse processo de uma certa forma, e aí foi uma questão, na minha visão, né, aí uma avaliação minha, foi uma sinalização do presidente Lula para o seu partido, dizendo, ok, vamos então resolver isso, antes de vocês perderem, já vamos resolver essa questão aqui, e vamos dar o IBGE para o Márcio Postman. O Paulo Pimenta saiu do Palácio da Alvorada. O Paulo Pimenta é o ministro das Comunicações, às vezes se atrapalha na comunicação, ironicamente. Mas saiu do Alvorada, Diego, de uma reunião com o presidente Lula, e fez esse anúncio público. Em on, como você disse, falou: posso gravar, acabei de conversar com o presidente, está definido. E aí a ministra tinha acabado de dar essa entrevista, que era gravada, e ficou aquele mal-estar, porque no momento em que o Paulo Pimenta deu essa coletiva, a imprensa já sabia naquela altura que a Tebet tinha dado essa entrevista negando qualquer mudança no IBGE. E aí não tem jeito, né? Daí é melhor aceitar. E aí a ministra disse: bom, eu realmente não estava falando sobre IBGE com o presidente Lula, que seria uma atribuição dela. Mas bola para frente, não vou fazer juízo de valor. O presidente Lula tem o direito a escolher os nomes que ele quiser. Ela é a ministra, ele é o presidente, os cargos são do presidente. E a ministra resolveu tocar a vida, tocar a agenda, mas é um episódio que, digamos assim, foi uma bolada nas costas da Tebet, sim, que ela tomou a bolada, respirou fundo e está seguindo, tentando virar a página. Mas foi sim uma falha de comunicação, Diego, com Aqueles, certeza, no mínimo, no mínimo. aquele sapo indigesto, né, que a pessoa
engole, porque ela tinha duas opções, né? Ela ficava brava, colocava, saía do cargo, mas ela tem aí uma ideia política, né? Até por isso eu acho que gera esse mal-estar também, né? Porque a gente sabe que a Tebet foi candidata à presidência da República e provavelmente, ou existe a possibilidade de que seja novamente, né, na próxima eleição presidencial, e o PT não quer também dar muito destaque a ela porque planeja fazer, né, uma reeleição de Lula, se for o caso, ou então o nome que eles escolherem, né, Carla? Pode ser o Haddad. É aquela coisa, essa é a conversa que ninguém fica, ninguém quer ter aqui em Brasília, mas todo mundo tem, né? Quando você vê, a gente já está falando de 2026, falam que a gente é ansioso, mas a classe política também é ansiosa. Então, evidentemente, esse cenário de 2026 é sempre colocado, mas ela, como ministra, e o próprio Fernando Haddad, que também é um candidato à sucessão de Lula, né? Se Lula não tentar a reeleição, eles sabem disso. Eles são. O Haddad também já foi candidato à presidência, a Tebet já foi candidata à presidência. Então, eles dois têm esse passado que leva eles automaticamente para o futuro, para futuros candidatos. Eles sabem disso, mas no dia a dia eles evitam falar isso, tentam tocar a agenda, uma agenda que tem que ser complementar, eles pensam em algumas coisas diferentes, mas nesses 6 meses, como a gente tem colocado aqui também, o Haddad surpreendeu muita gente do mercado, surpreendeu na relação com o Congresso também, e essa relação da Simone Tebet com o Haddad, de certa forma, essa semana, depois que teve isso, eu conversei com uma série de pessoas no entorno deles dois, e foi uma coisa assim, muita gente querendo dizer que, olha, podem não acreditar, mas eles se respeitam muito e se dão muito bem e tentam evitar qualquer embate político antecipado.